Senhor de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob o impulso do Espírito Santo. Neste sábado, meu irmão, minha irmã, dia 6 de fevereiro, dia em que a igreja celebra a memória de São Paulo Mique e seus companheiros, São Paulo Mique e mais 25 de seus companheiros jesuítas que foram presos no Japão, foram maltratados e depois de terem sido muito maltratados, foram crucificados, ele e seus companheiros derramando seu sangue como Cristo. No dia de hoje, a igreja nos oferece também uma palavra sua, palavra da sua tradição. Esse texto que nos é oferecido hoje é tirado da história do martírio dos santos, Paulo Mique e seus companheiros, escrita por um autor do tempo. É do século XVI esse texto e traz como título Sereis minhas testemunhas. Ouçamos então essa palavra da igreja, que hoje é para nós um testemunho de fé, mas também catequese, instrução para a nossa vida cristã. Quando as cruzes foram levantadas, foi coisa admirável ver a constância de todos, a qual eram exortados pelo padre Passos e pelo padre Rodrigues. O padre comissário permaneceu sempre de pé, sem se mexer e com os olhos fixos no céu. O irmão Martinho cantava salmos de ação de graças à bondade divina, aos quais acrescentava o versículo: em vossas mãos, Senhor. Também o irmão Francisco Blanco dava graças a Deus com voz clara. O irmão Gonçalo recitava em voz alta o Pai Nosso e a Ave Maria. O nosso irmão Paulo Mique, vendo-se colocado diante de todos no mais honroso púlpito que nunca tivera, começou por declarar aos presentes que era japonês e pertencia à companhia de Jesus, que ia morrer por haver anunciado o Evangelho e que dava graças a Deus por lhe conceder tão imenso benefício. E por fim disse essas palavras: agora que cheguei a este momento de minha vida, nenhum de vós duvidará que eu queira esconder a verdade. Declaro-vos, portanto, que não há outro caminho para a salvação fora daquele seguido pelos cristãos. E como este caminho me ensina a perdoar os inimigos e os que me ofenderam, de todo o coração perdoo o imperador e os responsáveis pela minha morte, e lhes peço que recebam o batismo cristão. Em seguida, voltando os olhos para os companheiros, começou a encorajá-los neste momento extremo. No rosto de todos transparecia uma grande alegria, mas era no de Luís que isto se percebia de modo mais nítido. Quando um cristão gritou que em breve estaria no paraíso, ele fez com as mãos e o corpo um gesto de tão cheio de contentamento que os olhares dos presentes se fixaram nele. Antônio estava ao lado de Luís, com os olhos voltados para o céu,
Depois de invocar os santíssimos nomes de Jesus e de Maria, entoou o salmo: Louvai, louvai, ó servos do Senhor, que tinha aprendido na escola de catequese em Nagasaki. De fato, durante o catecismo, costumavam ensinar alguns salmos às crianças. Alguns repetiam com o rosto sereno: Jesus, Maria. Outros exortavam os presentes a levarem uma vida digna de cristãos, e por estas e outras ações semelhantes demonstravam estar prontos para a morte. Finalmente, os 4 carrascos começaram a tirar as espadas daquelas bainhas que os japoneses costumavam usar. Vendo cena tão horrível, os fiéis gritavam: Jesus, Maria! Seguiram-se lamentos tão sentidos de tocar os próprios céus, ferindo-os com um primeiro e um segundo golpe. Em pouco tempo, os carrascos mataram a todos. Amém. Meu irmão, minha irmã, acabamos de ouvir um testemunho de um acontecimento que se deu em 1597, quando Paulo Micchi, da Ordem dos Jesuítas, e mais 25 companheiros seus da Companhia de Jesus foram assassinados, martirizados, crucificados no Japão, diante daquela perseguição tão violenta que se dava naqueles dias contra Cristo, contra o cristianismo, contra os cristãos, contra todos aqueles que se diziam seguidores de Jesus. Vemos esse testemunho belíssimo que nos é dado, da força daqueles mártires, da coragem daqueles homens que, mesmo diante da morte, mesmo diante da imediata morte, de modo tão violento, mantinham-se firmes, corajosos, unânimes na fé, com o desejo somente de agradar a Deus e não aos homens, dispostos a derramar o seu sangue como Cristo, para permanecer fiéis ao Evangelho. A certeza que aqueles homens tinham do céu, o conforto que sentiam também no coração, por saber que a eternidade os aguardava, a coragem e ao mesmo tempo a alegria, por saber que glorificariam a Deus, permanecendo firmes na fé e não rejeitando o Evangelho. A pergunta que temos que fazer hoje, como cristãos, como seguidores de Cristo, que dizemos ser, estamos também dispostos a ser crucificados por causa do nome de Jesus? Hoje, a perseguição continua. Hoje, aqueles que querem obscurecer o testemunho são muitos. Hoje, aqueles que querem silenciar o Evangelho continuam sendo muitos. Nós estamos dispostos a sofrer o martírio, que pode não ser de sangue, mas um martírio real, e permanecer ao lado do Evangelho, ao lado da verdade, ao lado de Cristo? Temos nós a destra e a fronte daqueles que foram há 5 séculos martirizados em Nagasaki? Temos essa coragem? Devemos nos perguntar se em alguns momentos
não nos acovardamos diante da necessidade de testemunhar o Evangelho, de nos manter firmes diante da verdade, de nos manter corajosos, apegados a Cristo e ao Evangelho, e não aos homens, não às coisas desse mundo. Talvez o martírio, na nossa realidade do Ocidente, ainda que saibamos que no Oriente muitos continuam morrendo, tendo seu sangue derramado por causa do Evangelho. No Ocidente, certamente que o martírio continua, de um outro modo, muitas vezes, ainda que não vejamos sangue derramado, mas somos capazes de derramar lágrimas, suor, esforços. Estamos dispostos a ser caluniados, ignorados, perseguidos das mais diversas formas no nosso tempo por causa do Evangelho. Que aprendamos com os santos mártires a ser fiéis ao Evangelho e fazer antes a vontade de Deus que a vontade dos homens. E neste sábado, meu irmão, minha irmã, dia que dedicamos também a Nossa Senhora, e que hoje, de um modo muito especial, a Igreja celebra a memória dos santos mártires, Paulo Micke e seus companheiros, queremos rezar a Nossa Senhora. Queremos nos colocar na presença de Maria, reconhecendo que ela é nossa intercessora, que não cessa de rezar por nós. Coloquemos nas mãos de Nossa Senhora, então, nossos pedidos, preces e agradecimentos, na certeza de que ela conduz até Jesus, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu querido irmão, minha querida irmã, desejo que tenha um sábado repleto de Deus. Que você sinta a presença do ressuscitado na sua vida. E se porventura você sentir o peso da cruz, não duvide que só é capaz de carregá-la porque o Senhor continua carregando com você, sendo o seu sustento e a sua fortaleza. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão dos santos mártires, Paulo Micke e seus companheiros, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.